Já está aqui mesmo. Bom, parece que estamos mesmo em direto agora. Aliás, estamos em direto que já temos 99 pessoas em direto. Você está com o Think Tank do dia 15 de outubro do ano da graça 2019. E o que é que temos no menu desta semana? Olha, vamos tentar perceber como é que se pode refundar o espaço alternativo às esquerdas em Portugal e na Europa. Vamos também analisar a decisão de António Costa de avançar sozinho para um governo e tentar perceber se esse governo vai ser um governo estável. Finalmente, para o final, fica o papel do Presidente da República em todo este melee. E para começar o programa desta semana, Joaquim Aguiar. Em primeiro lugar, como está surpreendido ao ver António Costa avançar sozinho para o governo? Aqui a falar de alternativas. Não, já vamos, isso vem a seguir. Nada surpreendido, porque a solução daquilo que se chamou convergência de acordos parlamentares tinha como único objetivo impedir que se continuasse a política de reformas estruturais em Portugal com orientação das instituições internacionais. Joaquim, então, mas com António Costa sozinho, vamos manter essa política de ausência de reformas. E, nessa altura, essa convergência tinha como justificação esse objetivo. Ora, a partir do momento em que, como é que eu hei de pôr isto? Mário Centeno é um Vítor Gaspar com maxilares. Não percebi. O Mário Centeno tem maxilares largos, o Vítor Gaspar tinha maxilares normais. Portanto, eu não tinha pensado nessa definição. A partir do momento em que a única diferença é de maxilares, já não há possibilidade de fazer essa convergência de acordos parlamentares. Pior, é que durante estes 4 anos dos acordos parlamentares, o Partido Comunista perdeu eleitores e o Bloco de Esquerda perdeu eleitores quando estava à espera de ter uma grande conquista e o Partido Comunista à espera de, pelo menos, ficar como estava. E, portanto, de repente, esse jogo de luzes com que se iluminava o palco apagou-se. E os atores continuam em palco, mas não têm focos de luz que os mostrem aos espectadores. E, portanto, fica em cena apenas os mestres de cerimónia. Num caso, o Primeiro-Ministro, que já estava e continua, e o Presidente da República, que também já estava e continua. Esses são os que têm a obrigação de saber tudo o que se passou nos bastidores destes 4 anos. Joaquim, mas porquê é que não dá jeito ao Partido Socialista avançar com o Bloco de Esquerda, por exemplo? Não pode, porque no momento em que avançasse com o Bloco de Esquerda, ficava penetrado pela infecção que o vai destruir. Então, mas teve isso durante 4 anos? Não. À distância do acordo parlamentar. É que não eram acordos de governo, eram acordos parlamentares. E quando agora o Bloco de Esquerda diz aceita discutir orçamento, mas não discutir políticas, é porque quer continuar com a liberdade de poder criticar as políticas, mesmo que tenha aceito os constrangimentos orçamentais. Joaquim, agora, o problema de fundo não é não é... que foi apanhado de surpresa.
Foi apanhado de surpresa porque perdeu quando esperava ganhar, não é? Ou melhor, Não, quando não, se mas fala não faz de nada da Bloco, conversa, estava à vamos espera de também sentar-se à mesa. ser objetivos. Quando se fala de Bloco, fala-se Francisco Louçã. Sim. E Francisco Louçã está na política portuguesa desde 1974, 75. E, portanto, digamos, tem a obrigação de conhecer também todos os detalhes de uma coisa que aconteceu e de que ninguém fala, e que é as eleições durante estes 45 anos deram sempre os mesmos resultados. Ora, isso é que é parte preocupante. É que o mundo mudou e o comportamento eleitoral dos portugueses continua a ser sempre o mesmo. Antes de irmos à Houve mudança... uma única exceção, que foi o PRD em 1980 87. não, 85, 85. mas que foi um movimento que rapidamente se esgotou e voltou-se ao padrão normal. Qual é o problema que isto tem? E vamos voltar a discutir a propósito das alternativas à esquerda. O problema que isto tem é que o mundo mudou, mas o comportamento eleitoral não. Ora, se o comportamento eleitoral não mudou, de quem é a culpa? Dos partidos políticos que informam os eleitores de quais são as alternativas que têm para escolher o seu futuro e que não avisaram, nem avisam os eleitores de que o mundo mudou. Congelo só isso, essa ideia, para um bocadinho. Jorge, ficaste surpreendido com a decisão de António Costa avançar sozinho para o governo? Não, acho Porquê? que é a melhor solução, considerando a ideia que o mundo mudou. Ou seja, este governo, portanto, o governo anterior, viveu com uma conjuntura internacional favorável e tinha um objetivo que era, de alguma forma, fazer uma espécie de uma revisão do passado que tinha sido resultante da Troika. Sim. E teve condições para o fazer. E foi capaz de alinhar um conjunto de ideias que foram aceitos pelos... É bom nós lembrarmos que a grande diferença da eleição anterior para esta é que na anterior o Partido Socialista não era o primeiro partido votado e nesta foi o primeiro partido votado. Isso alterou muito o comportamento de António Costa, ou seja, ele hoje tem uma legitimidade de ser, ao vir a ser o primeiro-ministro do partido mais votado. Não, e não só de votar maioritariamente uma medida que só pode ser chumbada se os outros estiverem todos de acordo. Claro, e portanto fez uma coligação, diria, negativa inicial, que fazia sentido à época, ainda que tivéssemos todos sido surpreendidos por isso. Hoje um bocadinho diferente. Hoje, e é interessante ver a própria reação do Presidente da República, que pede celeridade no processo e não exige um acordo escrito. Celeridade no processo está no fundo a alertar que vem a eventos que podem ser não tão favoráveis assim, e é melhor Portugal ter um governo estável, ou pelo menos um governo em exercício. E por outro lado, ao não exigir o acordo, está também de alguma forma a dar uma liberdade de movimentos, quer à esquerda, quer à direita, por parte do próprio Partido Socialista. Ora, isto converge na ideia de que o Partido Socialista tem um comportamento sempre como partido de charneira do regime. O que não se está a conseguir fazer é que os eleitores ainda não perceberam que, ao fim destes anos todos, esta ideia de um partido de charneira é uma ideia que não resulta em crescimento económico significativo para o país. E porquê? Porque um partido de charneira é um partido de consensos e de equilíbrios e de estabilidade, mas é uma estabilidade que não reforma. Não é uma estabilidade criativa, ou seja, não é uma estabilidade que obriga a sociedade a pensar em novas soluções. E, portanto, quando nós fazemos uma análise mais apaixonada num prazo mais largo, verificamos que, afinal, este modelo não é um modelo certo para a sociedade portuguesa. Em 2012, se eu não me engano, eu e o Joaquim fizemos um trabalho numa associação que era a Missão Crescimento.
E tínhamos uma ideia, que eu acho que quem, aliás, teve a paternidade da ideia foi o Joaquim, que era, nós tínhamos entrado numa crise de descontinuidade e depois tínhamos que entrar no processo de reconfiguração da sociedade portuguesa. A crise da descontinuidade era, os poderes económicos do passado já não eram os que iam vingar para a frente, não eram os mesmos, como se viu. Banca, por exemplo. Mas havia dois sistemas que havia descontinuidade e que se manteve imutável. Não houve descontinuidade política e não houve descontinuidade na comunicação social. Ou seja, na comunicação social no sentido em que a forma como a comunicação social estava a transmitir os problemas do país, das soluções e das alternativas, não se coadunava com aquilo que é o movimento que a sociedade deveria ter. Portanto, quis-se agarrar ao establishment, quis-se agarrar aos partidos instalados, aos partidos de poder, aos partidos que, no fundo, têm assento parlamentar. E não quis ouvir, ou se quiser, não quis ouvir, não deu a relevância que poderia ter dado a outros temas. E depois havia o problema da descontinuidade política. Este Parlamento já é uma descontinuidade, pela primeira vez. Primeiro, a grande descontinuidade é que o Bloco passou a ser um parente, como é que eu chamar-lhe-ia? É alguém que vai criar sempre um problema, uma reserva ao Partido Socialista. Porque nestes anos todos, o Bloco conseguiu os votos, conseguiu muitos votos. Em 20 anos tem 18 ou 19 deputados, são 400 mil votos. Eu pergunto, onde é que nasceram estes eleitores? Saíram do PS, do PCP e do PSD também. Pronto, mas, portanto, concentrou, no fundo, é uma nova força política. E, portanto, essa nova força política tem um peso no xadrez político. E, portanto, o Partido Socialista, que era o partido de charneira, que, no fundo, encostava, no fundo, fazia um bloqueio à esquerda, dizendo, não, nós somos de esquerda, mas não somos radicais. Antes de chegar aos radicais. Exatamente. Agora já não é assim quando a própria Catarina Martins vem dizer que é social-democrata. Portanto, o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a essa entrada do Bloco por dentro do Partido Socialista, a criar uma tensão dentro do Partido Socialista, e do lado da direita estamos a assistir ao que eu diria a tal reconfiguração da direita que ainda não percebemos qual é. Já vamos à refundação desse espaço. Vamos ver um pequeno problema com esta caracterização do Bloco. É que o Bloco hoje é a ala esquerda do PS. O que significa que a verdadeira ala esquerda do PS cresceu de importância sem crescer numericamente. Porque passou a ter na fronteira alguém que é a verdadeira ala esquerda do PS. O que significa que os trabalhos de controle por parte do António Costa serão muito mais difíceis no futuro do que foram no passado. Mas era essa a pergunta que eu ia fazer. Não acha que António Costa agora fica sem patins neste sentido? Ele já não controla o partido que solta os cães, que é o PCP. Sendo que aqui cães de nada de insulto tem a ver com libertar a CGTP, por um lado. Por outro lado, vai ter o Bloco de Esquerda em competição com o PCP nas exigências o mais populistas possível. E em apoio à ala esquerda do PS. Exatamente. Porque esse é que é o ponto mais isto importante. não vai dificultar a governação. Mas atenção, a governação, em qualquer caso, vai ser dificultada pelas próprias circunstâncias. Porque não esqueçamos que o campo político, agora não apenas em Portugal, o campo político também mudou. Porque o aparecimento dos movimentos populistas esfiados pelos americanos, paradoxo dos paradoxos, é verdade, começar por ele. Esse aparecimento dos movimentos populistas significa que há uma nova tecnologia política em desenvolvimento. Como nos anos 30, o aparecimento dos partidos fascistas e nazis provocou também essa alteração da técnica política. O que é esta alteração neste caso? Os populistas promovem a sociedade da incompetência e da ignorância. Porque ao manipularem as informações e ao manipularem as teorias conspirativas, criam na população um conhecimento falso.
Mas, como denunciam as elites, que são quem tem os conhecimentos científicos verdadeiros, a polarização na sociedade não é entre direita e esquerda, mas é entre ignorância e conhecimento. Ora, isso leva-nos para a vizinhança das lutas religiosas, que não são argumentáveis em termos do conhecimento disponível em cada época, mas são lutas de emoções entre, de um lado, os ignorantes, do outro lado, os que têm o conhecimento, mas que não conseguem dialogar uns com os outros. Ora, esta mudança dos comportamentos políticos vai tornar mais difícil fazer aquilo que, nestes 4 anos, o Partido Socialista conseguiu fazer, que foi esconder a herança do período socratista e da dívida, esconder que tinham sido eles a chamar a intervenção externa e responsabilizar o PSD e o CDS, que estiveram no poder durante o tempo da Troika, pelas medidas de políticas que foram Então diga-me uma coisa, se neste momento o PS vai ter mais dificuldade de fazer isso, porquê é que Rui Rio está desejoso de fazer acordo com esta gente? O problema com o Rui Rio tem a ver com o que é o seu conhecimento das realidades políticas. Que é pouco. É que talvez quem vê a capital da província tenha dificuldade em perceber quais são os mecanismos que se desenvolvem na capital. Ora bom, e qual é o problema neste caso? É que, por sua vez, a capital, Lisboa, hoje é província de um espaço muito mais importante, Alemanha, que é de onde vêm as orientações políticas, em geral e sobretudo política e económica, mas sobretudo de onde vem o financiamento. Ora, essa perspectiva de que hoje Lisboa é uma província e que tem de estar muito atento ao que se passa no centro, e o centro é Bruxelas e Frankfurt, não está ao alcance dos partidos políticos portugueses. Porque os partidos, com exceção do PSD, mas já se esqueceu dessa sua origem. Porque não esqueçamos que o grande entusiasta da integração europeia era o Francisco Sá Carneiro, justamente para impedir que o partido que já era europeu via internacional socialista, que era o Partido Socialista, dominasse esse canal que ia ser decisivo, como se verificou. Ora, hoje, o que é o problema do dirigente provinciano do PSD? É que não apanha essa mensagem europeia para, com ela, cercar o poder do Partido Socialista no governo de Lisboa. okay. Porque é de Bruxelas e de Frankfurt que se critica o Partido Socialista em Portugal. Jorge. Não é nem do Porto, nem de Lisboa. Sim, Jorge. Tu estavas em desacordo há bocado. Eu estava em desacordo, não. Ia olhar para este assunto de uma forma um bocadinho diferente. Então. Nós temos que ver que o Dr. António Costa teve o treino da quadratura do círculo. O que é uma quadratura do círculo? É um tipo conseguir gerir uma impossibilidade. Então, se nós olharmos para o panorama português, o que é que nós verificamos? Verificamos que temos o presidente do Eurogrupo no Conselho de Ministros de Lisboa. Temos um Parlamento que não é um Parlamento, diria, europeu, no sentido em que a força da esquerda mais extremada, quer do Partido Comunista, quer do Bloco, não é idêntica à que temos na Europa. Sim. E, por outro lado, como sociedade, ficamos um bocadinho escandalizados quando chega ao poder o Chega, que na Europa tem uma expressão muito maior. Ainda maior. Pronto. Então, o que faria sentido era Mas isso é uma questão de tempo, Jorge. Mas o que faria sentido é dizer assim, então Portugal, para seguir aqui o raciocínio de Joaquim, tem que ter um Parlamento que se aproxime cada vez mais do Parlamento Europeu, ou seja, aquilo que hoje é a Europa.
Mas o que aconteceu foi que nós nos dedicámos a discutir os problemas do país. Nós não nos dedicámos a discutir os problemas do mundo e da Europa e a influência que têm no país. Sim. E então é por isso que nós estamos sempre num debate que é muito estéril, que é um debate de fulanos, de políticas públicas nacionais que são incongruentes com as europeias, de movimentos que achamos que podemos fazer e depois não fazemos. Isto é mais ou menos o seguinte: nós temos com uma dívida de 130%. Portanto, posso-vos garantir aqui no programa que qualquer que seja a reivindicação do Bloco e do PC para o Estado gastar mais, não vai acontecer. Ponto. Não é possível. Só é possível se nós aumentarmos impostos. Os impostos, em geral, diz que há um limite à exaustão fiscal. Mas as Marianas não sabem isso. Não sabem. Não, vão saber da pior maneira. Que é, já perderam 60 mil votos. Sim. Pronto, e os 60 mil votos, para onde é que foram? Presumo que foram para o Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista, do lado da direita, não temos um único partido a propor aumento de impostos. E temos o Partido Socialista a querer manter as contas certas. Mas o Partido Socialista não vai ser obrigado a manter as contas certas. O Partido Socialista tem que diminuir a dívida pública e fazer com que os privados diminuam a sua dívida privada. Mas o Centeno já está a prometer 200 e 400 milhões de euros de margem para dar a lei aumentos. Como é que vai reduzir a dívida, Jorge? Camilo, esse vai ser outra vez o problema do país. É como nós não decidimos que a trajetória da dívida é consistentemente uma descida, Sim. Nós vamos estar sempre no fio da navalha. E, portanto, por isso é que o sistema político é um sistema que, eu vou dizer, a palavra não é certa, a utilidade é marginal em relação àquilo que o país precisa. Exatamente. Ou seja, o sistema político não produz riqueza. É tão simples como isso. A pergunta é, mas porquê que o sistema político não produz riqueza? Bom, o que acontece? Começa a luta fratricida? Não. Os privados contra os públicos. Esse debate na Europa já está mais que ultrapassado. Já foi chão que deu uva. Já foi chão que deu uva. Quando se discute na Europa empresas públicas ou empresas privadas nas mãos do Estado, é sempre por razões estratégicas de Estado. Nós não. Nós ainda discutimos o modelo económico. Eu pergunto, mas qual é o país que o Bloco de Esquerda se revê? Qual é o país que o Partido Comunista se revê? É Venezuela. E qual é o país que o Partido Socialista se revê? E todos os outros. E nós temos que olhar e dizer, não, nós só nos podemos rever nos países europeus. Ora, como nós não estamos a fazer esse espelho, temos este problema que é um problema interno, que é, vivemos num mundo circular. Vamos lá ver, é estranho dizer isto, mas o que Salazar fez foi o orgulhosamente sós. Nós estamos a fazer o orgulhosamente sós de outra forma. Temos um Parlamento que não nos dá orgulho nenhum na Europa, pela sua composição, e temos uma política pública que não produz crescimento e que depois também não gera orgulho. Mas o que é que aconteceu? Deu um grande orgulho à Europa. Que foi o quê? Pela primeira vez temos um país à esquerda que adotou uma política totalmente europeia. Tratado orçamental cumprido até a exaustão. E pronto, esse é foi o nosso grande desígnio. Que, se nós recordarmos, foi o grande ataque que a esquerda fez e a oposição do Partido Socialista, António José Seguro, na altura, foi nós sermos, diríamos, não eram lacaios, mas eram uns escravos da disciplina orçamental de inspiração alemã. Ora, tudo isto junto leva ao quê? Leva a que o próprio Parlamento ele vai entrar numa tensão normal. Porquê? Porque nós vamos ter, como diz o Joaquim, estávamos a falar há pouco, a esquerda do Bloco está dentro também do PS, É verdade. o PSD está numa luta ideológica e, diria, de fulanos significativa. Não é só fulano. Não, de lideranças. Pois, mas é um problema de políticas Não, também. mas o problema é que se discutir o programa para gerar o líder, não estão a fazer assim. Estão a discutir as lideranças. A pergunta é, digam-me lá quais são os vossos programas. E portanto são os aparelhos partidários
dentro do PSD, a mexerem-se para escolher o seu líder. Mas não estão a explicar à sociedade portuguesa nenhum qual é que é o programa que cada um vai apresentar. Qual é a diferença deste para aquele para o outro. Depois temos o CDS com um problema de divisão também ideológica e de posicionamento. Mas o CDS é mais grave porque ninguém sabe o que é o CDS neste momento, Jorge. Não, o CDS... Eu, como eleitor, quando olho para o CDS neste momento, não sei qual é a falta que o CDS faz. Isso é a pior coisa que pode acontecer a um partido. Mas todos os partidos, vamos lá ver, a pergunta é, os partidos... Assim como receio, às vezes ao ouvir Rui Rio, fico sem perceber para que é que serve o PSD. Mas à medida que a sociedade evolui, os partidos que aparecem, desaparecem, ganham mais votos, ganham menos votos, são partidos que dão respostas, melhores respostas aos problemas dos portugueses. O Chega apareceu porque vai falar sobre um problema da sociedade portuguesa que o politicamente correto não quer que se ponha em cima da mesa. É verdade. Os liberais apareceram porque a sociedade entendeu que nós temos um conjunto de matérias que estão reservadas à esfera e influência do Estado e que os liberais acham que deve ser da esfera privada. O PSD e o CDS sabiam que eram alternativa, mas não se dedicaram de forma, vamos lá ver... A ser alternativa. A ser alternativa para resolver os problemas. Pois, Joaquim, isto leva-nos à segunda questão, que é, vamos falar um bocadinho sobre como é que vamos refundar este espaço à direita. Eu acho que quem está daquele lado vai ter todo o interesse em saber o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Essa história de o que é a alternativa à esquerda é o que a própria esquerda... Deixe-me só agradecer às 874 pessoas que estão em direto e realçar um ponto que eu não realcei no início deste programa, que é, nós tivemos, no programa passado, a maior audiência de sempre do Think Tank. São mais de 40 mil views, são mais de 500 partilhas do vídeo, e eu estou com um bocado de ciúme, confesso, porque estou a ver o Think Tank morder os calcanhares do número de views e de shares daquilo que é o programa da manhã, o comentário diário. Pronto, Joaquim. Faz favor. Bom, é porque este é à tarde, e à tarde é mais fácil estar pessoas para ver. Vamos lá ver, sem fazer jogo de palavras. Há pouco o Jorge Marrão falava da quadratura do círculo. Eu uma vez tive que enfrentar essa questão numa negociação sindical complexa e nos gabinetes da Assembleia da República inventei uma saída que é fácil fazer a quadratura do círculo, desde que o quadrado seja rígido e o círculo seja flexível. 4 alfinetes e nós fazemos a quadratura do círculo. Ora bom, também na política é possível fazer... Quem é o redondo aqui disto? O círculo tem a ver o redondo. Havia um empresário que falava sobre o Ministro das Finanças, que perguntei uma vez, então o que é que pensa deste Ministro das Finanças? E dizia, olha, é um tipo muito redondo, não tem ponta a ponta se lhe pega. Também dizia isto do Américo Tomás. Que é o problema da bola de bilhar, não tem ponta a ponta se lhe pega. Exatamente. Mas também vivemos, todos nós, um período em que os partidos de esquerda, em especial, mas também com vozes na direita a dizerem o mesmo, que consideravam que era absolutamente essencial renegociar a dívida, porque nunca a conseguiríamos pagar. Também aí é um problema de quadratura do círculo, porque de facto a dívida nunca será paga. Mas se houver uma entidade financeira que cobre eternamente a dívida, porque a pode colocar no seu balanço, mas eternamente não vai ser. Que é eternamente extensível. E, por favor, não diga isso à malta de esquerda, que eles ficam todos excitados. Mas a verdade é que foi assim que a questão da dívida não foi renegociada, não foi paga e não é uma limitação ao crescimento português. Não é por isso que Portugal não cresce. Até porque não se pagou. Até porque Sim, nós fizemos dívida com a ideia que ao fazer dívida Portugal crescia. O maior problema que nós temos é que vendemos às pessoas que o endividamento do Estado era reprodutivo. Não é verdade. Ora bom. E depois, a parte interessante desta crise é que nós aprendemos dos dois lados, desculpa lá ter interrompido, Joaquim, que é, nós vamos fazer dívida para a economia crescer. E depois a esquerda brincava na altura da Troika que era a austeridade expansionista, quando se dizia a austeridade vai gerar expansão.
E foi o governo das contas certas que, por acaso, até gerou um crescimento económico. Afinal, enganaram-se todos. Não era um problema de dívida. Não era um problema de dívida. Não, e por isso é que hoje temos o Mário Centeno igual ao Vítor Gaspar, sem que qualquer deles alguma vez aceite esta comparação. Porque se eu for dizer ao Vítor Gaspar que é igual ao Mário Centeno, o Vítor Gaspar insulta-me, Pois, não é? E aliás, cheio de ele razão. insulta outras pessoas quando Agora, alguém diz quem isso. observa exterior a qualquer deles, Sim, quem não tem paixão o que verifica é que a força das coisas produziu as políticas. Também em relação à reconfiguração da direita. É a força das coisas que vai provocar essa reconfiguração. Mas o que é quer dizer isso, a força das coisas? Já vou dizer. Ou seja, é a esquerda que produz a direita, como foi a direita que produziu a esquerda. Porquê é que isso acontece num sistema partidário com mais do que um partido? Se houvesse um partido, isto tinha de ser dentro do partido. Mas não, há vários partidos. E, portanto, aquilo que acontece é que o fracasso de uns promove o sucesso dos outros. É isso que se chama alternância democrática. Ora, podemos deixar isto entregue ao mecanismo automático de um sistema partidário. É a regra do mercado. Uns vão à falência, os outros reconfiguram-se. Não, o problema é mais sério porque o mundo mudou. Isto é, a maneira de fazer política mudou. Não no caso português, ainda não mudou. Porque no caso português, analisadas todas as eleições, o que se verifica é que a distinção esquerda-direita continua a ser a distinção decisiva. E à esquerda estão os distributivos, à direita estão os competitivos. Só que a tal mudança do mundo significa que agora há os do interior e os do exterior. Há os nacionalistas e há os globalistas. Exatamente. E como se verifica no último estudo, no último relatório do mês de outubro do Banco de Portugal, Portugal não converge com a Europa desde 1995. Vamos lá recordar o que é 1995. É o momento em que acaba O consulado do Dr. Cavaco. o consulado do Dr. Cavaco, entra o Dr. Sampaio e o engenheiro Guterres. E as Não. teorias da vida para além do orçamento. Não é nada disso. Não é nada disso. O que aconteceu foi entrou a moeda única, ou melhor, caiu o muro de Berlim, Entrou 4 anos mais tarde. entrou a moeda única, dá-se a reunificação da Alemanha, isso altera o quadro económico europeu e Portugal, a partir daí, Ora bem. perdeu o pé e tem andado à deriva. Ou seja, o Joaquim podia dizer isso de maneira diferente. É assim, nós chegamos a finais dos anos 90 e olhamos para a frente e tínhamos um paradigma novo, que é aprender a viver com inflação baixa e com crescimentos de produtividade. Ou seja, a moeda única obrigava a fazer uma mudança de chip. Nós não Mas mudámos. não fez. Pois não, e nós entramos na moeda única com o mesmo chip dos anos 90. Nós não só não fizemos, como foi recomendado que o país se endividasse, porque era através da dívida e do acesso aos mercados que o país se iria transformar. Ora, o que é que aconteceu? Foi uma reorientação da economia para o lado errado. Exatamente. Ou seja, nós tivemos acesso aos mercados externos e depois a Banca Nacional, percebendo que a rentabilidade estava mais no mercado nacional, dedicou-se a fazer essa ligação. Isto porque é muito influenciado pelas políticas públicas. Quando muitas das vezes se atacam os bancos sobre o que se passou, nós temos que parar que os bancos são agentes económicos, que é preciso ter algum cuidado quando se fala sobre os bancos. Porque os bancos, em geral, seguem muito o modelo de incentivos da economia. O modelo de incentivos que foi introduzido na economia era um modelo do progresso social pelo progresso social. Eram mais hospitais, eram mais escolas, eram mais estradas, tudo isso, e portanto não é por acaso que a economia vai para ali. Quando é que ela volta para o exterior, na ideia dos globalistas ou dos 2011. 2011, quando alguém lhes diz, pá, calma,
são os mesmos bancos que fizeram o que fizeram no passado a fazer o mesmo. Eles próprios a reconhecem. Portanto, nós temos que, por isso é que a responsabilidade política, outro erro que a direita fez foi concentrou o debate político no problema do julgamento do engenheiro Sócrates nos tribunais, que é completamente irrelevante para a política, ou deveria ter sido irrelevante para o debate político. Devia ter sido relevante, era, vamos debater porque é que nós estamos nesta situação, quem nos trouxe até aqui. Pronto, e por isso que eu gostaria de voltar ao tal exemplo do Sá Carneiro que eu dei há pouco. Então, O Sá Carneiro não era mais europeísta do que o Freitas do Amaral ou que o Mário Soares, mas percebia que para estruturar um partido que foi criado de uma manhã para a tarde, ou se quisermos, numa viagem de comboio do Porto para Lisboa, sim. é um partido instantâneo, criado de emergência, tinha de se agarrar a qualquer coisa tivesse força motriz, que fosse capaz de o arrastar. E encontrou essa solução no projeto europeu. E porquê o projeto europeu? Porque era a maneira de neutralizar o projeto soviético que, para o Sá Carneiro, era o que se tinha instalado a partir de 74, 75. Sim. Portanto, a Europa servia de contraponto. A partir daí, o Cavaco Silva, que foi Ministro das Finanças do Sá Carneiro, o Cavaco Silva o que encontrou, quando fez a tal viagem à Figueira da Foz, o Cavaco Silva o que encontrou foi a porta da entrada na União Europeia e nos fundos comunitários. E, de facto, até 95, Portugal convergiu. Até 95, mas não foi só por causa dos fundos. Portugal modernizou os seus comportamentos. Sim. E porquê é que a partir de 95 perdeu esse motor que já estava em funcionamento? Porque a própria Europa entrou num processo de crise com a reunificação da Alemanha e os desequilíbrios financeiros que isso provocou na altura, mas também com a alteração do quadro geopolítico europeu quando cai o Muro de Berlim. E quando aparecem concorrentes novos que não tínhamos em 1985 ou em 86, quando entramos na União Europeia, que eram os países da antiga zona de influência soviética, que hoje nos estão a ultrapassar. Sim. Jorge, avança, eu gostava ainda de terminar com o Presidente da República e já não temos muito tempo. Sim, eu ia fazer o raciocínio um bocadinho. Vamos ver, estamos em 2019, o euro é de 1999, 2000. Passaram 19 anos. A decisão de Portugal entrar no euro foi uma decisão que, se recordam, foi muito debatida, mas não foi sujeita a referendo. E, portanto, foi na altura o Parlamento, tal e qual como estava constituído, que a aprovou. A verdade... Mas o problema não está no referendo, Jorge. Não, mas a verdade, quando nós agora olhamos para o que se passou, foi que o Bloco de Esquerda, e temos que reconhecer que o fez bem, conseguiu romper com a corrente do Partido Socialista que nunca se poderia fazer um acordo à esquerda. E fê-lo, vamos lá ver, o que é interessante observar é que faz este movimento no momento em que faz maior contestação à Europa, que é quando diz o Tratado Orçamental é contrário quase à Constituição Portuguesa. Na prática, quando nós recebemos as decisões do Tribunal Constitucional que o governo de Passos Coelho e de Portas punha em cima da mesa, era como se a Troika fosse contra a Constituição Portuguesa. E o Tratado Orçamental era quase que entendido, que também não tinha sido objeto de referendo e foi objeto também de uma votação, e portanto foi aprovado com os votos dos partidos, diria, do arco da governação. Portanto, isso muda muito, ou seja, onde é que nós erramos na análise? Nós nunca esperámos foi que o Partido Socialista, antes das eleições, ou seja, a direita não se apercebeu que o Partido Socialista
tinha realmente modificado porque estava disposto a fazer um acordo com uma esquerda que ela própria se já via como poder. E não é por acaso o crescimento. Quando a Catarina Martins diz, não, eu sou social-democrata e até nem me importo ir para o governo. Está tudo dito. Ora, perante isto, a direita tem que parar e pensar, porque realmente, então, nós estamos a ficar com uma sociedade, e que não é mau, de dois partidos. O Partido Conservador e o Partido Trabalhista, que, no fundo, é o Reino Unido. No nosso caso, expressem vários pequenos partidos, se quisermos. Os partidos que não são do arco do poder. Mas esta centralidade hoje está-se a fazer. Por isso é que parece um bocado anacrónico quando Rui Rio fala na ideia das reformas estruturais, e que eu acho que ele tem alguma razão no sentido em que diz, bom, há reformas que, se não for o líder da oposição a apoiar, isto nunca mais faz fazer. O problema é que é anacrónico um bloco central hoje, porque o Parlamento claramente tem duas concepções de vida de sociedade. São dois polos diferentes. Partido Trabalhista, partidos conservadores. Exatamente. E, portanto, que poderiam funcionar de forma normal. Por isso é que eu perguntava há bocadinho, quando o Joaquim estava a falar, se Rui Rio lê mal as coisas, porque eu acho que ele está a ler mal a situação. Não é só ele que lê mal. Não estamos a ler Há mal. um problema genérico, porque se nós virmos a nossa comunicação social, continua a utilizar os mesmos argumentos que utilizava há 30 e há 40 anos. É verdade. Não muda. Ora, ainda não perceberam que mudou a técnica política, porque hoje trabalha-se com a ignorância como antes se trabalhava com o conhecimento. Ninguém podia invocar a ignorância como uma razão de justificação política. Eu tenho uma última Hoje pergunta temos para um vocês. presidente americano que usa deliberadamente a ignorância e as notícias falsas para fazer política. Pois, é verdade. Bom, tenho uma última pergunta para vocês. Marcelo ganhou com toda esta situação, Joaquim? Ouça uma coisa, a diferença entre uma gravata e uma corda de enforcado não é muito grande. E em que é que isso se aplica ao seu Presidente da República, Marcelo? Não, depende de onde é que se pendura a ponta da gravata ou da corda, não é? Porque, neste momento, o Presidente da República pode ter uma gravata muito bonita para trabalhar com o novo quadro parlamentar, ou podem-lhe ter posto uma corda ao pescoço e empurram-no numa determinada altura. O que é empurrar o Presidente da República numa determinada altura? É comprometê-lo com aquilo que vai ser a solução que se encontrar. Pois é. Ora, como a solução que se vai encontrar parece ser uma solução minoritária e jogando com os equilíbrios no Parlamento, isso deixa o Presidente da República metido dentro de um abraço de ursos, que são os dois partidos principais, e se o Presidente da República se deixa aprisionar aí, nunca mais se liberta. Ora, não, tenho a certeza que Marcelo Rebelo de Sousa percebe isso perfeitamente. E, portanto, vamos assistir ao truque do helicóptero. O truque do helicóptero é que, quando a maré sobe, o helicóptero também sobe. E, portanto, vai continuando a comandar a situação, mas desde que se possa movimentar na vertical. Se deixa ficar na horizontal, está perdido, porque vai ser apanhado por aquilo que acabei por não explicar, é que a verdadeira refundação da direita vai ser feita por impulso da esquerda. É a esquerda, ao falhar, que vai tornar óbvio, mesmo para o Rui Rio, que a direita só se refunda, não com reformas estruturais, mas com políticas estruturais para a modernização da sociedade portuguesa. E essas são as políticas do exterior para o interior. A sociedade portuguesa nunca se movimentou do interior. Sim, é verdade. Movimentou-se Mas eu suponho que do essa questão exterior. fica para a próxima semana. Jorge, Eu só pergunta de Marcelo, duas notas. Ganhou um problema. o Presidente. Ganhou um problema. Mas ele está feliz. Não ganhou eleições, ganhou um problema. E este tema das reformas estruturais é interessante pô-lo
vamos colocá-lo de uma forma diferente. O problema é que não há um tema de reforma estrutural. Há um tema da reorientação da sociedade como um todo para uma sociedade competitiva. Quando Rui Rio fala na reforma estrutural, está a pensar numa ideia legítima e, diria, de boa intenção, que juntando os dois partidos, os tais dois ursos de arco poder, que eles conseguem fazer a reforma. Não vão conseguir, porque a reforma é uma reforma que tem um pendor da sociedade competitiva. Ora, nós temos o Parlamento dividido ao meio. E, portanto, tu achas que não se vai conseguir fazer reforma nenhuma por causa disso? Bom, acho que sim. Então eu proponho que na próxima semana, independentemente dos temas da atualidade, que inevitavelmente irão surgir, estes dois senhores comecem por explicar o que é esta reorientação de políticas estruturais e não de reformas estruturais daquilo que o país precisa. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Chegámos a ter cerca de 930 pessoas em direto. Não foi o número da semana passada, mas o número da semana passada foi realmente um recorde. Quero agradecer o seu contributo. Quero dizer que pode continuar aqui a pôr comentários e a colocar questões que o Jorge e eu teremos ocasião de responder mais tarde. E dizer-lhe que não só para a semana estaremos cá com o Think Tank, como eu, amanhã às 8 da manhã, estarei de volta com o tradicional comentário matinal. Obrigado pela sua paciência e até amanhã às 8.